Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática. Eu estou respondendo várias questões de matemática dessa banca IDECAM. Então, se você vai fazer, concurso que vai ser essa banca, se inscreva no meu canal e maratona essas questões. Eu comecei a resolver, tá, as questões do concurso, tá, do IFCE para cargo de professor de matemática básica. Essa banca, ela elaborou, duas provas do tipo A e prova do tipo B, porém a mesma prova. Só que o gabarito, tá, dessas questões, elas não estão correlacionadas. Por exemplo, essa questão 27, que é a do tipo B, ela é a questão 22 do tipo A. Só que a prova do tipo B, ela considerou como a resposta a letra C, 4. Já a prova do tipo A considerou a resposta B, ou seja, 2 raios de 5. Porém, tá, eu resolvi essa questão e nem não é nenhuma dessas duas alternativas, tá? Para você ficar, para eu mostrar que realmente essa questão não tem solução, eu vou calcular de duas formas, tá? De duas formas e eu vou chegar no mesmo resultado. Beleza? Então vamos lá ver como a gente resolve essa questão. Então vamos lá. Ela diz assim, ó, o módulo da diferença entre os valores de z pertencentes a z ao conjunto dos complexos, né? Tais que z é igual a raiz de 3 menos 4i. Aí vê só, pela definição a gente tem que, por exemplo, né? Deixa eu mudar aqui a cor da minha caneta e colocar uma cor mais agradável que eu estou em vermelho, tá? Vamos lá. Então, vê só, o que, que a gente tem aqui? Ó? A gente tem um número z, né, que ele é igual à raiz de um determinado número. Então, dizer, né, de um número complexo, né? Então, dizer que z, né, é a raiz de um número complexo é dizer, né, que z ao quadrado é igual a z1, por exemplo, certo? Então, vamos lá. Ó. E o que dizer que z ao quadrado é igual a z1, a gente pode pensar na definição, né, de z. A definição de z nada mais é do que um número real mais um número vezes a parte imaginária, certo? Então a gente pode dizer o seguinte, a gente pode dizer que raiz de 3 menos 4i é igual, né, a x mais yi. Beleza? O que é que a gente pode fazer isso aqui? Pela definição, a gente pode dizer que esse número aqui ao quadrado é igual, né, a esse complexo i aqui, beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Então eu vou dizer que 3 menos 4i é igual, né, a x mais yi ao quadrado. Então o que, é que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter 3 menos 4i é igual a... A gente pode desenvolver esse binômio aqui, né? Então a gente vai ter quadrado, né? X ao quadrado mais 2 vezes x vezes i mais y ao quadrado vezes i ao quadrado. Sabemos que ao quadrado é menos 1, né? Então a gente vai ter, ó, menos 3, 4i é igual a x ao quadrado, né? Então, i ao quadrado é menos 1 vezes y ao quadrado, então a gente vai ter menos y ao quadrado. Mais 2x, y, i, né? Então, a gente pode comparar esses dois complexos aqui, ó. Veja que isso daqui é a parte real, né? E isso daqui é a parte imaginária. Certo? Então, a gente pode dizer o seguinte, ó. A gente pode dizer que x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a essa parte real aqui, que é 3. E dizer, né, que 2xy é igual, né, a menos 4. A gente pode fazer o seguinte, ó, podemos isolar o x ou o y aqui, vou isolar o y, tá? Então, isolando o y, a gente vai ter menos 4 dividido por 2x. Então, a gente vai ter, né, que y é igual a menos 2 sobre x. O que a gente pode fazer aqui? Ó? A gente pode pegar esse x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 3 e desenvolver. Ó. A gente pode dizer que isso é
x mais y vezes x menos y igual a 3. Sabemos quanto vale y. Quanto vale y? Menos 2 sobre x. Então, a gente vai ter, ó, x mais não, menos, né? Então, deixa eu apagar isso daqui, ó. Já colocar aqui um menos, beleza? Então, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter menos 2 sobre x, né? Vezes, né? X menos y, então a gente vai ter x, menos com menos dá mais, então mais 2 sobre x igual a 3. Então, ó, vê só. Vê que isso daqui é a soma pela diferença. Então, novamente, a gente vai ter, ó, x ao quadrado, tá? Menos, né? E essa outra parte ao quadrado, ou seja, 4 sobre x ao quadrado igual a 3. Podemos multiplicar toda a equação por x ao quadrado, então vamos ter x à quarta menos 4 igual a 3x ao quadrado. Então, passamos isso aqui para cá, então x à quarta menos 3x ao quadrado menos 4 igual a 0. Como é que a gente resolve isso aqui? Essa é uma equação biquadrada, né? Podemos dizer que n é igual, né, a x ao quadrado é igual a n, por exemplo. Então, a gente vai ter n ao quadrado, né, menos 3n menos 4 igual a 0. Dois números que multiplicados de menos 4 somados de 3. Então, a gente vai ter n igual a menos 1 e n igual a o próprio 4, não é verdade? Beleza. Então, se n é igual a isso, né? Vê só. Se a gente pega isso daqui, ó, x ao quadrado igual a menos 1, a gente vai ter um número complexo. Então, a gente só vai utilizar o menos 4, beleza? Então, vamos lá, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou ter o seguinte. Eu vou ter x ao quadrado igual a 4. Então, x vai ser igual a mais ou menos 2. Então, a gente vai ter um valor para x2 e um valor para x que também vai ser 2, beleza? Só que a gente quer agora os valores de y também, tá? Porque a gente quer voltar aqui, ó, nessa fórmula, nessa relação aqui do número complexo. Então, a gente vai utilizar isso daqui, ó, certo? Para encontrar os valores de y. Então, y será igual a menos 2 dividido, ó, para x igual a 2, aqui, ó, para 2, eu vou ter, ó, 2 sobre 2, então dá menos 1. Para x igual a menos 2, a gente vai ter menos 2 sobre menos 2, a gente vai ter o quê? 1, né? Então, o complexo vão ser 2. Ele vai ser o seguinte, ele vai ser, para x, ó, a gente vai ter, ó, para x2 a gente tem menos 1 para y, então a gente vai ter, ó, 2 positivos, né? Z1 vai ser igual a 2. E o y negativo, menos 1 vezes i, certo? Então, a gente vai ter o primeiro complexo aqui, ó, 2 menos i. E o segundo é o seguinte, ó, z2. A gente vai ter, ó, menos 2, tá? Menos 2. Menos 2. E o y é 1. Então, a gente vai ter, ó, mais 1i. Então, tem i. Só que ele pergunta o seguinte, ó, o módulo da diferença entre os valores de z. Então, se a gente fizer, ó, a diferença, né, o módulo da diferença entre os valores de z pertencendo aos complexos, né, a gente vai ter, ó, 2 menos i, né, menos 2, então a gente vai ter mais 2 menos i. Então, a gente vai ter, ó, menos i aqui, ó. Então, a gente vai encontrar o quê? Ó? 2 mais 2 que dá 4, menos i que dá menos 2i, beleza? Então, você já vê que a gente não encontra a resposta aqui, ó. Tá vendo? Agora, se ele pedisse, né, o módulo da diferença entre os valores reais, né, aí seria exatamente 4. Se ele pedisse, né, o módulo entre os valores da parte imaginária, o que é que a gente tinha? Ó? Menos 1, menos 1. Então, seria 2, a gente marcaria a letra A, que é nem é nenhum dos gabaritos, né? Então, você já vê que não tem nenhum
gabarito aqui, ó, beleza? Essa foi a primeira solução. A segunda solução vai ser utilizando, né, a relação de Moivre. A relação de Moivre, né, a gente tem que zk, né, de zero, né, a etc. A gente tem o seguinte, a gente tem a raiz do módulo, né, raiz do módulo de z, enésima, né, que multiplica o cosseno, né, o cosseno do ângulo sobre n mais 2k pi sobre, né, n, certo? Somado com i vezes o cosseno, né, de θ do ângulo sobre n, certo? Mais 2k pi sobre n também, beleza? Então a gente vai utilizar essa relação aqui de Moivre. Como a gente quer a raiz de um complexo, a raiz quadrada de um complexo, a gente já vê que a gente vai ter valores para k1 e k e z2, né, na verdade. Então eu vou botar aqui z1 e z2. Deixa eu apagar esses dois aqui que a gente vai fazer bastante continha aqui, beleza? Eu não sei nem se vai dar nesse espaço, mas vamos lá. Eu vou mostrar para vocês que vai dar a mesma coisa, beleza? Então, ó, vê só. Então a gente tem aqui, ó, que calcular primeiramente o módulo. Então eu vou calcular aqui o módulo de z, que ele nada mais é do que a raiz, né? A raiz de b ao quadrado, do primeiro ao quadrado, né? A ao quadrado que dá 9, certo? Mais o segundo ao quadrado que dá 16. Então o que a gente tem, né? A gente tem 9 mais 16 que dá 25. A raiz de 25 dá 5. Então já temos o módulo de z, beleza? Segundo passo agora é jogar na relação de Moivre para zero. Então para k igual a zero, né? O que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, ó, z0, né? Isso vai ser igual, né, a raiz quadrada de 5. Ó, como você faria utilizando a relação do imóvel por aqui, né? Você acabava marcando a letra B se você não encontrasse a resposta, né? Foi o que eu fiz na hora da prova. Inclusive o gabarito do tipo A é a letra B, mas eu vou mostrar para vocês que não é essa resposta, assim como eu já calculei aqui para vocês. Eu já calculei isso daqui e vi que os valores de Z, né, não dá, né, se a gente fizer a diferença e calcular um módulo, não dá nenhuma das respostas, beleza? Então, vamos continuar aqui, ó. Então a gente vai ter o cosseno, né, do ângulo sobre, né, sobre n, que n é esse? N é a raiz enésima, ou seja, 1, 0, né, e 1, ou seja, 2. Então a gente vai ter duas raízes aqui, o ângulo sobre 2. Mais, né, 2 vezes k é 0, né, vezes π sobre 2 também, certo? Mais, deixa eu apagar esse traço que eu fiz aqui, ó. Certo? Então vamos lá. Caneta mais i vezes, né, o seno da mesma coisa, θ sobre 2, né? Eu vou até colocar aqui de parênteses também para não confundir. Certo? Θ sobre 2 mais 2 vezes 0 vezes 0 vezes π sobre 2. Você já percebe que isso aqui vai dar, né, 0, né? Então, z de 0 vai ser o seguinte, ó, raiz de 5, certo? Que multiplica, né, o cosseno de θ do ângulo sobre 2. Mais i vezes o seno do ângulo, né, sobre 2. Como é que eu vou calcular o cosseno e o seno desse ângulo sobre 2, né? A gente vai fazer assim, ó. Primeiramente, a gente vai calcular o cosseno do ângulo, certo? O cosseno do ângulo nada mais é do que esse número aqui, que é 3, certo? Dividido, tá? Pelo módulo, que é 5, certo? Só que eu quero o ângulo sobre 2, né? Eu quero o ângulo sobre 2. Então, o que é que eu vou encontrar? Eu sei o seguinte, ó. Eu sei que o ângulo sobre 2, ele pode ser calculado pela raiz, tá? De 1 menos... 1 mais o cosseno, tá?
do ângulo, tudo isso dividido por 2. Então, cosseno do ângulo sobre 2 é igual ao seguinte, ó. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei quanto vale o cosseno de θ sobre... O cosseno de θ que é 3 sobre 5, ok? Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter 1 mais 3 sobre 5, tudo isso dividido por 2. Então, eu vou ter que o cosseno do ângulo sobre 2 é igual a 1 vezes 5 dá 5, mais 3 dá 8. Então, dá raiz, né, de 8 sobre 5 vezes 1 meio. Então, eu vou ter, ó, raiz de 4 sobre 5, então eu vou ter 2 sobre raiz de 5. Então, o cosseno, né, eu encontrei aqui que o cosseno de θ sobre 2 é 2 sobre raiz de 5. Então, eu vou ter, deixa eu separar isso daqui, ó, Z0 vai ser igual a raiz de 5, que multiplica, né, o cosseno do ângulo sobre 2, certo? Então, mais, né, e que multiplica o seno de θ sobre 2. E agora, como é que a gente descobre o θ sobre 2? O seno de um ângulo sobre 2, ele pode ser calculado como sendo a raiz de 1 menos o cosseno, tá, do ângulo tudo sobre 2. Então, eu vou calcular aqui, ó, o seno, tá, do ângulo sobre 2, isso é igual, né, a raiz de 1 menos o cosseno do ângulo que a gente tem, ó, que é 3 sobre 5, tudo sobre 2. Então, o seno desse ângulo sobre 2 vai ser o seguinte, vai ser a raiz, né, de 5 vezes 1 dá 5, menos 3, ó. 5 vezes 1 dá 5, menos 3 dá 2. Então, vou ter 2 sobre 5 vezes 1 meio. Então, novamente, eu vou ter... não, dessa vez eu vou ter, ó, eu eliminei esse 2 com esse 2, então eu vou ter 1 sobre raiz de 5, beleza? Então, o seno do ângulo sobre 2 é 1 sobre raiz de 5. Então, 1 vezes 1 sobre raiz de 5. Beleza? O que é que você tem aqui, ó? A gente tem z de 0, ó. A gente pode colocar isso aqui em evidência. Então, a gente vai eliminar a raiz de 5 com os outros raiz de 5, né? Então, a gente pode eliminar isso aqui, ó, né? Eliminar tudo isso. Então, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter, ó, que um dos complexos vai ser 2 mais i. Vê se não está igual a outra resolução aqui, ó. Ó, 2 mais i, né? Não, 2 mais i. Deu diferente, né? 2 mais i. Vamos continuar aqui. Isso aqui tá certo, tá? Beleza, vamos ver no que dá, né? Vamos ver no que dá agora. A gente tem z0 igual a 2 mais i, né? Bom, agora a gente precisa calcular para k igual a 1. Então, vamos lá, ó. Vamos fazer para k igual a 1. Para k igual a 1, né? A gente vai ter o seguinte, ó. Z1 vai ser igual a raiz, né, de 5, né? Que multiplica o cosseno do ângulo sobre 2, certo? Mais 2k, que agora é 1 vezes π sobre 2, certo? Mais, né, o i vezes o seno do ângulo sobre 2, mais a mesma coisa, 2π sobre 2. Então, a gente vai ter, ó, z para k1, a gente vai ter z1, né, é igual a raiz de 5, certo? E multiplica o cosseno de θ sobre 2 mais π. Mais, né, e que multiplica o seno, né, de θ sobre 2 mais π. E agora, como é que a gente calcula isso daí? A gente calcula utilizando aquela formulazinha de soma de arco, né? A gente tem que o cosseno de A mais B é o quê?
é o cosseno de A vezes o cosseno de B menos o seno de A vezes o seno de B, né? Então, cosseno de θ sobre 2 mais, né, π, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o cosseno de A, o cosseno de θ sobre 2, ó, vezes o cosseno de π menos o seno de A. O seno de θ sobre 2 vezes o seno de π. A gente já pode cancelar algumas coisas, né? O cosseno de θ sobre 2 mais π vai ser o seguinte, ó. A gente pode cancelar. Seno de π é zero, a gente cancela isso daqui, ó. Certo? Não é isto? É isso mesmo. Então a gente vai ter, ó, o cosseno de π é menos. O cosseno de π é menos 1, né? Então já vou colocar menos aqui na frente. Menos 1 vezes o cosseno de θ sobre 2. Cosseno de θ sobre 2 a gente encontrou aqui, ó. Cadê? Cosseno de θ sobre 2. Cadê, rapaz? Aqui, ó. Cosseno de θ sobre 2 é 2 sobre raiz de 5. Então vamos lá, ó. Vezes 2 sobre raiz de 5. Então a gente vai ter menos 2 sobre raiz de 5. Beleza? Falta agora calcular, né, o seno de θ sobre 2 mais π. Então, o seno, né, de A mais B, isso se eu não me engano, é o cosseno de A vezes o cosseno de B, né? É isso ou não? Deixa eu ver aqui. O seno de... na verdade, é o seno de A vezes o cosseno de B, mais o cosseno de A vezes o cosseno de B, certo? Vamos lá. Deixa eu conferir mais uma vez. Aqui o cosseno de A mais B é o cosseno A, cosseno B, menos seno A vezes seno B. O seno de A mais B é o seno A, cosseno B, mais cosseno A, seno B. Então, a gente tem o seguinte, ó, que o seno de A mais B, isso é o seno de A vezes o seno de B, certo? Vezes o cosseno de B, mais o cosseno de A vezes o seno de B. Então, a gente tem o seguinte, ó, que o seno de θ sobre 2 mais o B, né, que vai ser meu π. Então, eu tenho o seno de A, ou seja, o seno de θ sobre 2 vezes o cosseno de B. O cosseno de B, né, é o cosseno de π, né? Então, o cosseno de π mais o cosseno de θ sobre 2 vezes o seno de π. Então, a gente novamente pode cancelar isso daqui, ó. O seno de π é zero, né? Então, a gente vai ter que o seno, né, de θ sobre 2 mais π, isso é o seguinte, ó. O seno de θ sobre 2 a gente tem, tá? Que é isso daqui, ó. O seno de θ sobre 2 é isso daqui, ó. 1 sobre raiz de 5. Então, a gente tem 1 sobre raiz de 5 vezes o cosseno de θ. O cosseno de θ não, o cosseno de π. O cosseno de π é menos 1. Então, a gente vai ter, ó, menos 1 sobre raiz de 5. Beleza? A gente tem isso daí. Então, a gente substitui aqui. Então, para Z1, a gente tem raiz de 5, que multiplica, né, o cosseno de θ sobre 2 mais π, que está aqui, ó, ou seja, menos 2 sobre raiz de 5, mais, né, e vezes o seno, né, de... O seno não, já calculei isso daí, né? Deixa eu apagar isso daqui, ó. Caneta. Então, eu vou ter o seno disso é menos, ó, menos 1 sobre raiz de 5, beleza?
Então a gente vai ter ó, que Z1 vai ser raiz de 5 que multiplica menos 2 sobre raiz de 5 mais não, menos I sobre raiz de 5. Podemos eliminar nesse raiz de 5 aqui. Então a gente vai ter ó, menos 2 menos I. Então a gente tem o seguinte, ó. A gente tem, cadê? A gente tem essa primeira aqui, ó, que é 2 mais I. Deixa eu ver se está certo, né? 2 mais I. E o outro a gente tem menos 2 mais I. Então tem 2 mais I, certo? Ele quer o módulo menos, né? Menos 2, ó, menos 2 menos I. O módulo. Vamos ver se está certo aí. Então a gente vai ter, ó, 2 mais I, né? Menos com menos dá mais 2. Menos com menos dá mais I. Então, novamente, dá a mesma coisa, né? A gente vai ter 4, né? Mais 2i. Beleza? Da outra vez a gente encontrou quanto? Deixa eu voltar aqui, ó. A gente encontrou 4 menos 2i, né? Dessa vez a gente encontrou o quê? 4 mais 2i. Bom, foi assim que eu resolvi, né? Se eu não fiz nada errado aqui... Ok, ok, isso aqui é a raiz. Tira a raiz disso, tá ok? Isso. Anterior, o que a gente tem? 2. Para 2, a gente tem um número negativo. E para menos, a gente tem um número positivo. Talvez seja alguma coisa aqui que eu errei aqui, ó. Mas em todo caso, né? A gente não tem essas soluções aqui, ó. Nem essa, nem essa, nem essa, nem essa daqui. Beleza? Então, se você gostou aí, deixa um like, né? Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Coloca aí nos comentários também se você gostou dessa resolução, se você achou, né? Se você fez diferente, ou se você realmente conseguiu fazer essa questão. Coloca aí nos comentários que eu quero dar uma olhada, beleza? Então é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.